Galera, agora sim, estamos de volta. Estou aqui para o segundo tempo, num jogo nosso que tem 3 tempos, olha que maravilha, não tem só 2 tempos. E eu queria ler aqui as perguntas que a galera mandou, que são realmente muito boas, sobre esse primeiro bloco da aula. Para mostrar aqui a nossa interatividade, estamos aqui ao vivo em cores, são exatamente 7 horas e 36 minutos por aí, porque eu não sei olhar o relógio ponteiro. Mas enfim, vamos ver aqui a pergunta. Pergunta primeiro da Lavínia. Lavínia Paganini, um beijo pra Lavínia. De onde você é, Lavínia? Tem mais aqui os lugares que vocês são, pô. Fico morrendo de curiosidade de saber de onde vocês são. Lavínia diz o seguinte: apesar do impacto da Guerra Fria, com o fim da bipolaridade, como isso influenciou outros continentes, como a Ásia, que tinha a China como principal exemplo socialista? Bom, primeiro influenciou em outros continentes com, por exemplo, na África, num processo de independência que vai marcar o continente africano. Muitos países vão se tornar independentes porque ainda eram colônias, colônias de países da Europa, principalmente, né? E aí vai ocorrer um longo processo, a partir dos anos 60, 70, de descolonização da África. Tema importantíssimo para a prova. No caso da China, Lavínia, o processo de abertura da China vai se dar a partir do final dos anos 70. Durante muito tempo, né, a China, você lembrou muito bem, foi comunista pura e simples, com o regime do Mao Tse-tung, do Partido Comunista, que se instalou em 1949, mas a partir do final da década de 70, no governo do presidente Deng Xiaoping, a China começa a abrir o seu regime, principalmente do ponto de vista econômico. Político não. Tanto é que a China até hoje se organiza em torno do Partido Comunista e tem todo aquele autoritarismo, centralismo, típicos de regimes socialistas. No caso da economia, começou a abertura com as chamadas Zonas Econômicas Especiais, criadas entre 77 e 78, e depois, principalmente, com um programa das 4 modernizações, que a China investiu em 4 setores prioritários e a partir dali se abriu. Investiu em indústria, que eles chamam de Zhonghai, agricultura, que eles chamam de Zhonghai, ciência e tecnologia, que eles chamam de Zhonghai, e defesa, que eles chamam de Hu, tá certo? Então foi a partir dali que a China começou a investir. Você tá escrito falando, é tudo mentira, né? O chinês. Mas o resto é verdadeiro. O Deng Xiaoping começou. Hoje a China está na 5ª geração de dirigentes comunistas. Depois do Deng Xiaoping veio Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual chamado Xi Jinping, do primeiro-ministro Li Keqiang. Tá legal? Então hoje a China continua nesse processo de abertura, mas econômico, político não. Um beijo pra Lavínia. Pô, manda de onde você é também, quero saber. Thiago Divino. Thiago Divino é o co-apresentador dessa aula, não é verdade? É o co-apresentador do Update. Eu vou me aposentar no que vem, vai entrar Thiago Divino. Thiago Divino sabe tudo. Então, falando, pô, até demais mesmo. Pergunta excepcional. Pergunta excepcional pra variar. Ó o Thiago. Segundo Hannah Arendt, ele vai na Hannah Arendt, né? Isso nem é qualquer um não, cara. Parabéns, Thiago. Bela relação. Os homens viviam em tempos sombrios no contexto do século XX. E talvez o maior símbolo do fim desses tempos sombrios foi a queda do muro. Mesmo depois disso, porém, o mundo vive um crescimento de muros que segregam pessoas. E ele citou aqui Estados Unidos, Israel, dentre outros, com o discurso de proteção da soberania. Nesse contexto, poderia se associar que novos tempos sombrios ressurgem com a consolidação da globalização e as contradições desse sistema que levam ao discurso ocidental de direitos civis e maior acesso à informação e, ao mesmo tempo, cria muros que separam pessoas. Perfeito, Thiago. A tua colocação é muito pertinente. O que acontece hoje é uma grande contradição da globalização que estimula a troca comercial, né, o fluxo de informações e, ao mesmo tempo, ergue barreiras para as pessoas. Daí o número recorde de imigrantes ilegais, de pessoas que tentam a vida em outros cantos, se arriscando em travessias suicidas no mar Mediterrâneo, né, nas mortes em profusão na fronteira entre Estados Unidos e México, por exemplo, ou na própria tentativa de chegar ao Brasil, onde haitianos, senegaleses tentam a sorte a partir do norte, da cidade, por exemplo, de Brasileia, no Acre, onde entram muitos imigrantes ilegais no Brasil. Não tenha dúvida, Thiago, tua colocação é muito bem feita. Hoje, a globalização se vê numa grande contradição.
que estimula cada vez mais o mundo integrado do ponto de vista do capital, mas cada vez mais separado do ponto de vista das pessoas, né, do trânsito de pessoas. Não precisa ir longe, não. Você vê no caso da Europa. A Europa está se fechando, não é contra só o africano, contra o latino, contra o cigano. Eles estão se fechando entre eles. O Tratado de Schengen, que é o tratado que estimula a livre circulação de pessoas, é questionado por países da Europa Ocidental que não querem ver a entrada de cidadãos romenos, cidadãos húngaros. Entendeu? Não estou falando de africano da Libéria, de africano de Serra Leoa. Eu estou falando de próprios europeus. Os próprios europeus estão se percebendo fechados num mundo cada vez mais exclusivo para os ricos. Perfeitamente, Thiago. Só colocar. E os muros que você citou, bem lembrado. De Israel, o muro da Cisjordânia. É o muro da Cisjordânia que o Ariel Sharon construiu para separar a Cisjordânia do lado da Palestina, do lado israelense. O muro dos Estados Unidos que o Bush construiu. A cerca, né? E vários outros. Eu lembro que quando Israel construiu o muro, justificou a construção do seu muro dizendo que se a China tem um muro, por que eu não posso ter? Porra, a muralha da China é outra história, pô, uma coisa muito mais antiga. Tiago, abração pra você, cara. Obrigado pela tua participação. A aula fica muito mais legal quando você participa. E o Marcos Valdez diz o seguinte: o que representou para o mundo socialista a queda do muro do ponto de vista social e econômico, já que alguns países, como Cuba, Vietnã, eram fortes aliados desse sistema. Como esses países foram se desenvolvendo e sustentando os seus sistemas de longo tempo sem a União Soviética. Obrigado, forte abraço. Forte abraço pra você, Marcos. Depois manda também de onde você é, para eu falar no terceiro tempo. Marcos, pergunta brilhante também, fantástico, muito bem colocado. Não se sustentam, né? A resposta para você é que eles não se sustentam. O grande exemplo disso é que Cuba e o Vietnã vêm realizando reformas econômicas há muito tempo. Vietnã mais tempo ainda. Vietnã hoje é um regime parecido com o da China, onde abre a economia e mantém a política fechada. Cuba foi o tema do nosso último update, que eu falei das reformas em Cuba. Cuba lançou uma série de reformas econômicas, do ponto de vista da redução do Estado, do estímulo ao empreendedorismo, até mesmo com o fim do visto de saída. Cuba agora está permitindo que as pessoas saiam, não vem se sustentando. A União Soviética foi a grande mantenedora desses regimes, especialmente de Cuba. E sem a União Soviética, esses países foram obrigados a entrarem num regime de abertura. O único exemplo que a gente pode dizer de um regime ainda fechado, puro e simples, é a Coreia do Norte. Mas que nem comunismo mesmo a Coreia do Norte é. Galera, participação brilhante de vocês hoje aí, tomou quase metade do meu bloco, mas com o maior prazer, porque enriqueceu a aula. Obrigado pela participação. Vamos lá, galera, continuando então, vou ver aqui mais temas com vocês. Vamos pro slide? Vamos pro slide? Toca pro slide, toca pro slide. Aí a questão sobre economia. Sobre economia e produção. Pega meu copo que eu não vou botar. Aqui a questão da energia. Galera, um tema de energia que eu escolhi para o nosso update de hoje. Eu já vou adiantar, hein? No próximo update, eu vou falar sobre o petróleo. Tá? O petróleo também, inclusive foi até uma sugestão da galera lá de Recife. Um abraço pro pessoal de Recife. Porra, eu adoro sugestões, estou aberto a sugestões. Vou falar disso na próxima aula, o petróleo. Mas eu trouxe para a aula de hoje outra energia, outra fonte energética. Professores de geografia certamente devem ter comentado ao longo do ano com vocês sobre o gás de xisto, o shale gas, né? O gás de folhelho. O gás de xisto representa um novo horizonte energético para o mundo. Hoje vem sendo uma realidade em países como China, Estados Unidos e uma promessa para países como o próprio Brasil. O gás de xisto, ele deve substituir o petróleo e engraçado que vai acabar com uma profecia antiga que a gente escuta dos professores de geografia. Eu, pelo menos, lembro dos meus professores dizendo isso, que o petróleo ia acabar. Que o petróleo ia acabar. Capaz do petróleo acabar nunca. É capaz do petróleo perder o valor, não ter mais esse valor todo, o custo que ele é hoje, o preço que ele é, e continuar o resto da vida. Porque cada vez mais o gás de xisto vem substituindo o petróleo. Os Estados Unidos, inclusive, prometem ser a Arábia Saudita do gás de xisto.
Os Estados Unidos já estão exportando, estão explorando, em breve vão exportar para todos os cantos do mundo. E o gás de xisto só tem um problema. Ele não é unanimidade. Há quem defenda repensar a utilização dele. Tanto é que a França foi o primeiro país do mundo a proibir a exploração do gás de xisto. Porque ele é um processo traumático, né? O tal do fraturamento hidráulico. Ele pode causar contaminação do lençol freático, pode causar terremoto e até mesmo a emissão de metano. Metano é um gás altamente estufa. É 21 vezes mais estufa que o CO2. Tanto é que tem um documentário no YouTube, que eu vou mostrar para vocês aqui o emblema, né, a capa do filme, que é Gasland, mostrando como o gás de xisto pode ser prejudicial também. O nego abre uma torneira nos Estados Unidos, sai fogo, que é metano, né? Então é interessantíssimo, porque existe esse outro lado. Mas, né, do ponto de vista energético, é uma opção. E, mais uma vez, o Brasil, que é um país realmente, né, cagado, desculpa usar esse termo, tem gás de xisto aberto. O Brasil, o que o Brasil não tem, né? O que o Brasil não tem? Né? O Brasil não tem competência, agora o resto tem tudo. Então, eu vou mostrar a imagem para vocês. Põe na tela! Pô, que rapidez agora, hein? Tá demais, hein? Aí, esse é o mapa mundi do gás de xisto, tá vendo? O mapa mundi, você vê que o Brasil, vou usar minha caneta aqui, agora eu estou usando minha caneta pela primeira vez, o Brasil tem reserva. Agora, quem tem muita reserva de gás de xisto é os alemão. Quem é os alemão? Argentina. A Argentina tem gás de xisto aberto, tem mais que o Brasil. A Argentina, tá vendo? Aqui do lado quem é? Paraguai, Uruguai tem um pouquinho, mas a Argentina tem bastante. Estados Unidos tem muito. Estados Unidos tem muito gás de xisto, tá vendo? A China também tem, na região ali de Xinjiang, que é onde tem, inclusive, petróleo também, onde fica o chamada região de Xinjiang, que tem a população uigur, por isso chamado Uiguristão, essa região dali. O norte da África também tem, tá vendo? A África do Sul também tem, a Austrália também tem gás de xisto. Aqui também tem na Europa, né? Alguma coisa na Europa e tal. Beleza? Esse é o gás de xisto. Deixa eu passar a imagem aqui. Brasil não tem dados para explorar gás não convencional com segurança, diz o estudo. Matéria do ano passado mostrando que, geologicamente, existe o risco, né? Esse gás também é chamado de gás não convencional, do que eu falei, né? E é bom você enumerar isso. A questão da contaminação do lençol freático, a questão envolvendo o metano e também até mesmo terremoto, né? Impressionante. Aí, o Brasil, em 10º lugar na exploração de gás de xisto, no potencial de reserva, não é na exploração não. Peraí que eu passei a imagem rápido. Aí, ó, potencial de reserva. A China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, Argentina em terceiro, o Brasil está aqui, está em que posição? 4, 5, 6, 7, 8, não, 10º. Brasil, 10º lugar em potencial de gás de xisto. E percebo aqui pelo mapa aonde se encontram as principais reservas brasileiras. Aonde é provável que haja ocorrência, né? Porque ainda há todo um estudo sobre o tamanho dessas reservas do Brasil em relação ao gás de xisto, né? Um tema bem interessante mesmo. Aí, ó, gás de xisto resulta em queda das vendas da Petrobras aos Estados Unidos. Cara, e aí é uma questão interessante que envolve a geopolítica como um todo, que é o seguinte, a própria posição do Oriente Médio, a própria importância estratégica do Oriente Médio vai ser repensada. Porque a reboque do Oriente Médio é a questão do petróleo, né? Se o gás de xisto vai tomando espaço do petróleo, é natural que os países que sempre se fiaram pelo petróleo vão perder importância, né? Eu lembro que o petróleo sempre deixou o mundo completamente dependente desses países. Se os senhores lembram da história, conhecem a história, eu tenho certeza que os senhores conhecem, o mundo viveu 2 crises do petróleo porque os países que controlam a produção aumentaram o preço de forma vertiginosa. Isso aconteceu em 2 momentos na história. 1973, que foi a primeira crise do petróleo, o primeiro choque do preço do petróleo, que aconteceu por causa da guerra do Yom Kippur, né, em 73, e a segunda crise do petróleo em 79, por causa do quê? Da Revolução Islâmica. Em 79, o preço do petróleo também disparou.
Então, se você pensar que o gás de xisto vai ocupar o espaço do petróleo, é natural pensar também, ou repensar, a posição estratégica desses países, especialmente do Oriente Médio, que se hoje está aí no foco das tensões da geopolítica, grande parte tem a ver com essa energia, tem a ver com o petróleo. Beleza? Agora, só para realçar, é bom lembrar também que o Brasil não é só gás de xisto, né? O Brasil hoje é uma potência energética e talvez isso garanta ao Brasil uma posição importante, estratégica, no cenário mundial do futuro, porque o Brasil tem, naturalmente, condições propícias para a exploração de outras fontes energéticas. E aí eu posso citar as agroenergias. As agroenergias. O Brasil, por exemplo, investe em energias, por exemplo, da bagaço da cana, da mamona, que foi uma época pesquisada, girassol, palha do arroz. Então o Brasil, o próprio etanol, né? O etanol foi uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil, o álcool combustível. Hoje, os Estados Unidos produzem mais etanol que a gente, mas o Brasil começou essa tecnologia no passado, as próprias hidrelétricas. Eu não tenho dúvida que o país que garantir a maior diversidade da sua matriz energética e a redução da dependência de uma fonte exclusiva vai se tornar uma potência mundial, vai garantir a sua ascensão como uma potência mundial. E o Brasil tem esse trunfo. O Brasil pesquisa hoje energias bastante alternativas, coisa que outros países não têm essa possibilidade. E aí, mais uma vez, vai aquela coisa de como é que o Brasil é sortudo naturalmente. Engraçado que até mamona no meu tempo de colégio, ela servia só de guerra de mamona, né? Jogava mamona no outro, a porradaria comia. Eu lembro que no meu colégio se sofisticou e tudo, que a gente usava o estilingue de mamona. Porra, né? Petrópolis de mamona. Feria rapaz. O negócio era cegar. Veja um vídeo no YouTube, Roberto Requião, ex-governador do Paraná, já falei isso aqui nesse programa, não lembro, e mamona. O Lula mostrou, mamona não se come, mamona tem veneno. Aí o Lula mostrou pro governador do Paraná, que é onde tem mamona aberta, o Lula dizendo, futuro do Brasil, Requião, é mamona. E o teu estado tem mamona aberta. Falando da energia, né? O Requião, Jornal Nacional, sem saber o que era mamona, pegou a mamona e botou na boca. O Lula tomou um susto. O Lula, que já comeu de tudo, tomou um susto. Aí falou, ô Requião, mamona não come não. Aí ele não queria perder assim, tava no ar, né? Não, mas é bom. Comendo. Aí o Lula deixou ele comer. Deu uma risadinha, falando, mas tem veneno. Aí saiu cuspindo. Genial, tá no YouTube. Bota no YouTube. Não é para a aula, não é gravada, é ao vivo. Acabou a aula, vai lá ver depois no YouTube. Roberto Requião Mamona. Você vai morrer de rir. Eu indico esse vídeo e o sanduíche X. Também gosto muito do sanduíche X, também marcou minha sanduíche X é genial também. Mulher com ponto, né? Eu fiquei rindo dessa mulher, fui dar uma entrevista do dia pra uma rádio ao vivo, e aconteceu a mesma coisa. E começou a dar o eco. Pô, eu desliguei o telefone, né? Porque é pro telefone a ligação. Olha só, passando aqui. Continuando. Pagar esse milk nesse sanduíche. Aí o shale gas, só para acabar esse assunto. A alta velocidade com que os Estados Unidos ampliam sua produção de petróleo de xisto mudou o cenário geopolítico global associado ao combustível e contribui para a redução de 60% nas exportações brasileiras do produto para o mercado americano. Tá vendo? Ou seja, a ideia é de se adequar a uma nova energia. Galera, esse é o documentário. Muito legal. Está na íntegra no YouTube, legendado. Gasland. É um documentário tipo Michael Moore. Esses documentários acusativos e tal. É do Josh Fox. Que mostra justamente as mudanças na área rural. Tá lendo um texto aqui. Quando companhias de energia resolvem fazer uma oferta lucrativa aos donos das terras para arrendar suas propriedades com a finalidade de abrir um reservatório de gás natural. Pô, muito legal mesmo. Quem não viu... Opa, troquei errado. Quem não viu Gasland, vale a pena assistir. Tá na íntegra no YouTube. Beleza? Beleza, galera? Então é isso. Estou aqui terminando o nosso segundo bloco. E daqui a pouquinho eu volto com mais temas. No terceiro bloco, além de responder as perguntas, falarei sobre a Colômbia e a questão das Farc. O acordo que está sendo feito com as Farc. Tema também que eu acho importantíssimo para as provas de atualidade. Não perco esse assunto. Volto daqui a pouquinho e assisto agora o lançamento, a premiere internacional
da campanha nossa aqui do QG do Enem sobre o quê? Sobre o quê? O desafio sei, né? Você viu que eu tô sabendo. Toca aí, valeu.